Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes. Vou iniciar com vocês aqui mais uma aula de lei orgânica do município de São Gonçalo, tá bom? Tá aí para vocês na tela os nossos contatos. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, né? Não esqueça de nos acompanhar lá. Nós estaremos disponibilizando para vocês aí os slides das aulas e alguns esqueminhas, tá? Que vão ser preparados para te auxiliar na sua revisão. Também tem o nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você nos acompanhando lá no Telegram, toda vez que uma aula nova é lançada aqui no canal, você vai ser informado aí em primeira mão, tá bom? Gente, vamos lá para mais uma aula. Essa é a nossa aula 19, né? Se você ainda não assistiu, já temos 18 aulas disponíveis aqui no YouTube. Vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima. Vai lá, acompanhe desde o início aí esse curso, né? Gratuito que nós estamos oferecendo aqui no YouTube de lei orgânica do município de São Gonçalo, ok? Gente, a nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar aí, tá aparecendo na tela para vocês, das atribuições do prefeito, tá? Qual é o papel, né, que o prefeito deve exercer no município? Qual é o papel dele, né? Qual é o trabalho dele, né? Para que serve, em outras palavras, o prefeito, né, dentro do poder executivo municipal, ok? Vamos lá? Sua lei orgânica aí na mão comigo. Artigo 56. Muito importante você acompanhar comigo aí nessa aula. Artigo 56 da sua lei orgânica. Vamos lá. Compete privativamente ao prefeito, primeira atribuição do prefeito, sancionar, vetar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Gente, olha, competência privativa, tá? Quer dizer que isso aqui só compete a ele, tá? Só o prefeito, tá? São competências que somente o prefeito pode exercer dentro do município, ok? Então, a primeira é o seguinte, sancionar. O que é sancionar uma lei? Vocês sabem que a gente já viu aqui que a responsabilidade, né, pela elaboração de leis, em regra, é da Câmara Municipal, né? São dos vereadores. Só que depois que essa lei é feita, ela é mandada para o Poder Executivo, né, para o prefeito, para que ele aprecie e sancione ou vete, tá? Essa lei, tá? Ou seja, ele vai autorizar que essa lei passe a valer ou ele vai vetar e vai dizer, olha, essa lei aqui não deve, tá? Não deve entrar em vigor. E aí a Câmara pode até derrubar o veto, mas aí vai existir todo um processo para isso, que não é o caso da gente falar aqui, tá bom? Então, sancionar seria como confirmar, tá? Vetar seria proibir. Mais ou menos isso, tá, gente? E promulgar, tá? Que é quando ele simplesmente dá um ok para algo que tem que ser publicado. Fazer publicar as leis, tá? E vai publicar onde? No Diário Oficial do município. Só que aqui, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Se a lei precisar, né, de detalhamento, às vezes é uma lei que, por exemplo, determina a instituição de uma multa para quem jogar lixo na praia, vamos supor, tá? É uma lei que diz que quem jogar lixo na praia será multado. Então o prefeito pega essa lei, sanciona, só que aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um decreto ou um regulamento, tá? Onde ele vai dizer o seguinte, olha, de acordo com a lei que foi sancionada, foi aprovada, então a multa será de, aí vai determinar o valor da multa, a multa vai ser aplicada assim, olha, o prazo para o pagamento da multa é esse, a consequência para quem não pagar a multa é essa, entenderam? Então o prefeito ele vai pegar a lei, vai fazer um decreto para poder mostrar como cumprir a lei, como essa lei vai ser cumprida na prática,
tá? Porque ele é o administrador do município, então cabe a ele, né, dar os detalhes de como as leis serão executadas lá dentro, tá bom? Nomear, exonerar seus auxiliares para cargo ou função de livre nomeação e exoneração. Que cargos são esses, gente? São os cargos em comissão. Quem está acompanhando as nossas aulas de estatuto, né, que nós temos também aqui, gente, no YouTube, aulas gratuitas de estatuto, tá? Bastante aula já disponível, tá? Procura aqui na nossa uma das nossas playlists, que é de estatuto dos servidores. Nós falamos desses cargos, tá? De livre nomeação e exoneração, ok? Então isso cabe ao prefeito. Quem são os auxiliares dele? São os secretários, ok? São os secretários. Secretários de governo. Aí tem secretário de saúde, de educação, né, de urbanismo, enfim, ele vai distribuir aí as secretarias, ok? Prover e extinguir os cargos públicos municipais na forma da lei, tá? Então, são cargos vagos que ele pode fazer isso, ok? Então, ele entra lá e ele descobre que o município, vamos supor, tem 100 cargos de auxiliar de serviços gerais, vamos supor, tá? Dentro do quadro do município. Mas o município, desses 100, tem 80 ocupados e 20 vagos. E esses 20 vagos, ele não vê necessidade de prover, ele não acha que o município tem necessidade de ter tantos auxiliares assim. O que ele pode fazer? Extinguir esses 20 cargos. Aí passa a ter só 80 cargos e os 80 ocupados, entendeu? Vamos lá, gente. Encaminhar a Câmara Municipal até o primeiro semestre do seu mandato, ou seja, os primeiros 6 meses, tá? Do mandato dele. O projeto de lei de diretrizes e bases orçamentárias, isso aqui é o famoso LDO, e até o mês de outubro do mesmo exercício, ou seja, do mesmo ano, exercício é ano, tá? O plano plurianual, que é o famoso PPA, devendo a proposta de orçamento, as propostas de orçamento, proposta de orçamento, gente, é a LOA, tá? Serem encaminhadas até o mês de outubro de cada exercício financeiro, que é de um ano, tá? Exercício financeiro vai de janeiro a dezembro, ok? Então, quando eu falar de orçamento fiscal com vocês, eu vou fazer 1 ou 2 aulas explicando essa parte de orçamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas leis, tá? Mas eu só quero que você guarde o seguinte, ó. LDO, PPA e LOA são leis orçamentárias, tá? Cada uma com a sua respectiva validade, com seu respectivo valor, né, dentro do orçamento municipal. Aqui a minha mesa se rebelando. Voltamos, vamos lá. Essas 3 leis, elas são de iniciativa exclusiva do executivo. No caso, executivo é o prefeito, tá? Quero que você já vá guardando essa informação, tá? LDO, PPA, LOA, 3 leis orçamentárias de iniciativa exclusiva do prefeito, no caso, como poder executivo. Lá quando a gente for falar de orçamento, eu vou entrar em detalhes, tá bom? Celebrar acordos e convênios com a União, com os estados, com o DF, municípios e respectivas entidades públicas. Isso aí é autoexplicativo, não é isso? Encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei de sua exclusiva iniciativa e outros de interesse da administração. Então, existem algumas leis, alguns assuntos que somente o prefeito pode propor lei, tá? E um desses é as coisas inerentes à administração do executivo, né? Claro, né? Vai caber a ele tratar dessa parte administrativa. Remeter mensagens à Câmara Municipal por ocasião da inauguração da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando medidas que julgar necessário. A gente sabe que um ano
né, tem ali a sessão legislativa. A abertura da sessão, que é quando os vereadores passam a se reunir novamente depois de um recesso, depois de um intervalo, nesse dia o prefeito tem que mandar uma mensagem, tipo uma carta, tá? Dizendo, né, como é que está o município, dando notícia, né, para os vereadores saberem qual é a situação da administração municipal naquele momento para seguir com seus trabalhos, ok? Executar e fazer cumprir as leis, resoluções e atos municipais. Então, tem casos que ele vai fazer a lei e tem casos que ele apenas vai fazer cumprir, tá? Planejar, organizar e dirigir obras e serviços públicos locais, tranquilo isso aí, né? Prestar contas da administração e publicar balancetes no prazo estabelecido em lei. Então, o prefeito, ele presta contas à Câmara Municipal, ele tem que apresentar, existem prazos para isso, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente, tá? Mas o prefeito, ele tem que prestar conta, ele tem que dizer para a Câmara Municipal todos os anos como ele usou o dinheiro do município, né? Quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro foi gasto e com o que foi gasto. Se foi tudo de acordo com o que já tinha sido planejado e decidido, se não foi, por que não foi, tá? Então, o prefeito tem que prestar contas à Câmara, ok? Representar o município como pessoa jurídica de direito público interno e como entidade política administrativa, integrante da Organização Nacional do Território do Estado, tá? Então, ele oficialmente, ele fala pelo município, ele assina pelo município, ele representa o município. Ok? Prestar anualmente a Câmara, dentro de 180 dias, 180 dias é 6 meses, não é isso? Contados do encerramento do exercício, as contas contendo resultados gerais da gestão de todos os órgãos, entidades e poderes do município, bem como dos fundos, que serão apresentados ao Tribunal de Contas no mesmo prazo. Então, vamos supor, 2020, termina quando? 31 de dezembro, não é isso? Em 31 de dezembro de 2020, encerra-se o exercício. O prefeito, ele tem até 180 dias após esse encerramento, ou seja, até a metade do ano de 2021, para apresentar à Câmara as contas dele do ano de 2020. Tudo que foi arrecadado, tudo que foi gasto, como foi gasto, por que foi gasto. Aí a Câmara de Vereadores pega essa declaração do prefeito e manda para o Tribunal de Contas do Estado, tá? O Tribunal de Contas do Estado vai olhar lá as contas e vai ver se está legal. Se tiver legal, aprova. Se não tiver legal, vai avisar a Câmara. Aí a Câmara decide, né? Aprovamos ou não aprovamos? Se não aprovar, esse prefeito, ele passa a responder por crime de responsabilidade fiscal, que inclusive existe a lei de responsabilidade fiscal que fala justamente sobre isso. Tá bom? Então, aqui já está determinando, ó, 180 dias que ele tem. Preste atenção nesses prazos, tá, gente? Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal. O que é uma convocação extraordinária? A Câmara está no seu período de recesso, mas precisa se tomar uma decisão urgente, tá? O prefeito pode convocar. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que essa pandemia tivesse estourado aí no mês de janeiro e a Câmara de Vereadores estivesse em recesso. Só que é necessário que se tome algumas decisões, né, sobre compras, sobre algumas leis que foram feitas, né, para, por exemplo, regulamentar a questão do uso de máscara, do funcionamento de comércio. Então, nesse caso, o prefeito, ele poderia convocar a Câmara, tá? Chamar os vereadores para voltarem ao trabalho, interromperem o recesso para deliberar sobre esse assunto, tá bom? Esses assuntos, né? Autorizar a utilização de bens públicos municipais na forma prevista na Constituição Estadual. Isso aqui é a pegadinha, tá, gente? Não é federal, estadual. Preste atenção nesses detalhes. Porque para a banca pegar e dizer que é federal, é isso aqui, ó. Desta lei e das leis específicas, né? Bem como a execução de serviços públicos por terceiro mediante permissão ou concessão, ok? Instituir servidão, estabelecer restrições administrativas,
Fazer publicar atos oficiais e dar publicidade de modo regular pela imprensa local ou por outros meios de divulgação os atos da administração, inclusive aos resumos e balancetes e ao relatório anual, tá? Então ele tem que fazer publicar, normalmente todos os municípios aí têm o seu próprio diário oficial para fazer isso, né? Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação, prestações de conta exigidas em lei, no caso é quando ele encaminha para a Câmara, para os tribunais, enfim, ele presta suas contas, tá? Colocar à disposição da Câmara Municipal os recursos correspondentes à dotação orçamentária. Dotação, gente, é tipo pedaço. É tipo o pedaço de bolo da Câmara, tá? Compreendidos os créditos suplementares e especiais até o dia 20 de cada mês na forma da legislação financeira complementar. O que isso quer dizer? Sabe que a Câmara de Vereadores, ela também é sustentada pelos impostos, né? Os impostos do município, né? Como também são aplicados na administração do executivo, também são aplicados na administração do legislativo, da Câmara. Então, o prefeito, até dia 20 de cada mês, tem que dar o dinheiro da Câmara, tá? Tem que dar o pedacinho dela lá dos impostos que ela tem direito, que é de direito isso, tá? Ele tem que dar a ela o dinheiro para que ela possa pagar as suas contas, possa fazer o seu, a sua administração interna, tá bom? Inclusive, quando o prefeito não faz isso, gente, cabe até intervenção, tá? A Câmara pode pedir até intervenção estadual nesse caso, tá? Fixar os preços dos serviços públicos, inclusive os delegados, tá? Então, o delegado é o quê? Por exemplo, tarifa de ônibus, né? São tarifas que não é o município, a maioria dos municípios não prestam serviço de transporte público diretamente. A maioria delega isso para empresas públicas, para empresas que ganham as concessões ali. Então, inclusive, as tarifas só podem ser aumentadas com autorização do município, tá? Abrir créditos extraordinários nos casos de calamidade pública, comunicando o fato à Câmara Municipal na primeira sessão desta. Então, gente, você sabe que o município ele faz um orçamento, igual você, né? Você, por exemplo, vamos trazer pra gente. Você faz aí, né, a sua listinha, não é isso? Vamos supor, vou pegar um exemplo bem assim, patriarcal, tá, gente? Bem patriarcal, as meninas não se ofendam comigo, não. Mas é só uma maneira da gente organizar e ficar mais claro, tá bom? Supor que aquela família, né, idealizada aí, a família mais tradicional, né, mais historicamente aí, que foi dada visibilidade. Que a mulher, ela faz as compras, né? O marido, ele trabalha, enfim, ele dá lá o dinheiro para a esposa pagar as contas e administrar a casa, tá? Vamos supor que toda semana ele deu um valor para ela comprar comida, enfim, pagar, né, as despesas daquela semana, da família. Aí toda semana vamos supor que ele dê a ela 200 ou 300 reais para ela poder organizar a casa, tudo bem. Isso aí seria um crédito ordinário. O que é ordinário? Um crédito normal, tá? É o dinheiro que ela naturalmente ganha e gasta. E ela vai lá depois e fala para ele, olha, eu gastei com isso, presta conta lá, né, das despesas da casa. Vamos supor que seja assim. E normalmente ela já combina com ele o que vai fazer com o dinheiro antes de fazer, tá? É mais ou menos assim o prefeito e a Câmara, tá? O prefeito, ele combina, né? As leis orçamentárias são isso, mais ou menos. São ele combinando o que vai ser feito com o dinheiro do município durante aquele período. Então ele combina, tá bom? Só que aí, um dia esse marido, né, não está em casa, acontece uma eventualidade, né? Eles não esperavam. E aí, de repente, quebra a máquina de lavar, acontece algo assim que exige uma certa urgência, que ela precisa resolver, porque não tem como ficar sem, né? E aí ela vai, chama um técnico e usa aquele dinheiro lá, né? Para pagar, né? Então usou um dinheiro de maneira extraordinária, usou um crédito extraordinário, algo que fugiu da normalidade, tá? Então o prefeito,
ele tem lá tudo combinado com a Câmara. Mas se acontecer uma situação de calamidade pública, isso aí é muito subjetivo, gente, isso aí é interpretativo, mas uma situação que exige uma ação imediata do poder público, que não dá para fazer uma lei, não dá para esperar, tem que resolver. Nesse caso, ele vai abrir, ele vai usar o dinheiro, no caso aqui é abrir crédito, é como se ela estivesse fazendo um cartão de crédito, sem combinar, foi lá e pum, passou o cartão, tá? E depois comunica a Câmara, vai dizer, olha, eu precisei gastar nisso, nisso, nisso. Aí a Câmara vai dizer se é justo ou não os motivos dele. Se for justo, tá tudo certo. Se a Câmara achar que ele deu um desperto e que não tinha essa urgência toda, que não era necessário, ele vai responder por isso, tá bom? Contrair empréstimos internos ou externos, após autorização pela Câmara Municipal, observando o disposto na legislação federal. Tá? Contrair empréstimos internos ou externos após autorização, observado o disposto na legislação federal. Ou seja, o município pode pegar empréstimo com o Estado, com a União, com outros municípios. Tá? Pode ser feito empréstimos para aplicação dentro do município. Mas para isso ele precisa da autorização da Câmara. Tá? Pode fazer a hora que quiser, não. Solicitar auxílio da força pública do Estado para a garantia do cumprimento de seus atos. Então, se o prefeito, por exemplo, baixar lá um decreto e, esse decreto não estiver sendo cumprido, ele pode pedir o auxílio da força pública do Estado. Que força pública é essa do Estado? É a Polícia Militar, tá bom? Polícia Militar, Polícia Civil, são as polícias aí, que são as forças públicas estaduais, tá? Então, o prefeito ele pode pedir auxílio policial para poder fazer cumprir o seu ato. Isso está muito presente hoje, tá? Que aí você vê diversas prefeituras em que houve decreto falando sobre o uso de máscara. Aí as pessoas desrespeitam esse decreto, que é um ato do prefeito. Aí quem vai lá, as prefeituras que são mais organizadas, que tem essa guarda municipal, os guardas municipais estão exercendo essa função. Tem prefeitura que não tem um contingente de guarda suficiente, está pedindo auxílio aí, você vai ver PMs também auxiliando aí no cumprimento desses decretos. Tá? Próximo. Superintender a arrecadação de tributos, preços e outras rendas, bem como a guarda e aplicação da receita, que eu não sei porque aqui ficou no masculino, gente, isso é da lei, tá? Autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara Municipal. Então ele vai cuidar aí do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, da guarda desse dinheiro, de quando vai ser pago isso, quando vai ser pago aquilo, ele administra, tá? Dispor sobre a estruturação e organização dos serviços municipais, observadas as formas básicas estabelecidas em lei. Comparecer à Câmara Municipal por sua própria iniciativa para prestar esclarecimentos que julgar necessário ao andamento dos negócios municipais. Tá? Então, se o prefeito quiser ir lá na Câmara para poder falar sobre um assunto que para ele é importante ser dito, ser esclarecido, ele pode ir lá, tá? Não precisa ser chamado, não. Delegar por decretos atribuições de natureza administrativa aos secretários ou outras autoridades, que observarão os limites traçados na delegação. Tá? Então, o prefeito ele tem algumas atribuições, por exemplo, atribuições em relação à educação. Ele pode pegar e fazer uma delegação dizendo que, a partir daquele momento, quem será responsável por aquelas tarefas é o secretário de educação e não ele. Então, o secretário de educação vai cumprir aquele papel que originalmente seria do prefeito. Tá? Então, ele pode delegar. Isso é o poder, gente, para quem está ligado aí, está estudando a parte de direito, isso é o poder hierárquico. Tá? Delegar, avocar, tá? O prefeito ele exerce esse poder. Praticar todos os atos de administração, bem como evocar e decidir por motivos relevantes, motivo relevante, qualquer assunto na esfera da administração municipal, nos limites da competência do executivo. Então, ou seja, faça a sua parte, prefeito, dentro dos seus limites, faça a sua parte. Você pode evocar, pode chamar, tá? Também, da mesma maneira que ele delega para um secretário uma função inerente dele,
Ele também pode pegar uma função que seria do secretário e puxar, e evocar, tá? Tomar as decisões, enfim, por motivo relevante, qualquer assunto na esfera da administração municipal, é ele que responde. Então, se ele precisar, né, manda para mim que eu mato no peito, né, ele pode fazer isso, tá? Ele tem ali total controle disso, até porque, no final das contas, ele que vai responder, né, perante a sociedade e perante as autoridades competentes, tá bom? Finish não, gente, tem um último aqui, tá? Vamos lá, pensei até que era o final. Coisa pra caraca, né? Mas é bom, gente, assim, ó, você tá dando uma olhada. Se cair na prova, você já vai ter uma familiaridade com esse assunto, você não vai ficar tão perdido, tá bom? Autorizar a aplicação de recursos públicos disponíveis no mercado aberto. Mercado aberto, gente, é mercado de ações, tá? Então, o município ele pode fazer investimentos, tá? Vamos lá, quais são os critérios? As aplicações de que trata este inciso far-se-ão prioritariamente em título da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro ou de responsabilidade de suas instituições financeiras, ou em outros títulos da dívida pública, preferencialmente sempre por intermédio de estabelecimento bancário oficial. Então, se for para investir, dá preferência, né, a títulos da dívida pública. É uma modalidade de investimento, principalmente, né, do Estado do Rio de Janeiro, tá? Não sei se você sabe, mas quando você compra um título, é como se você emprestasse dinheiro, né? Porque você está acostumado a pegar um empréstimo bancário. Aí, quando você pega um empréstimo, você paga juros para o banco. Quando você compra um título da dívida pública, né, do Estado ou, enfim, da União, você está comprando uma dívida deles. E quando eles te pagarem, eles vão te pagar com juros, né? Eles é que vão te pagar juros, não é você que vai pagar juros para eles. Então, o município, se tiver com dinheirinho aí, né, bom sobrando, o prefeito pode fazer essas aplicações, tá? Ele pode investir, tá? Dinheiro em títulos, pode comprar, né, dívida de outros municípios para poder depois receber aquele valor de volta com lucro, tá? As aplicações referidas no item anterior não poderão ser realizadas em detrimento da execução orçamentária programada e do andamento de obras ou funcionamento do serviço público, nem determinar atraso no processo de pagamento de despesa pública à conta do mesmo recurso. O que está falando com isso? Meu filho, se você não consegue pagar suas contas, né? Se você não está conseguindo dar conta da sua administração, você não pode investir dinheiro, não. A gente só investe dinheiro quando sobra, não é? Então tá falando o seguinte, ó, se você quiser investir dinheiro, show de bola, mas as contas do município tem que estar em dia. O orçamento do município tem que estar legal, tem que estar tudo bonitinho, tá? As obras, tudo funcionando. Não pode tirar dinheiro, né, das despesas para poder investir, né? Não pode fazer isso. Acho que é bem lógico, né? E C, ó, o resultado das aplicações efetuadas na forma deste inciso será levado à conta do Tesouro Municipal, é claro, né? Foi o dinheiro do município que foi investido. O que esse dinheiro conseguir de retorno é do município, né? Não vai para o bolso de ninguém, teoricamente, né? É o que se espera, tá bom? Então é tranquilo isso aqui, gente, não tem mistério. As atribuições do prefeito são essas. Bom é você dar uma olhada, se você conseguir dar mais uma lida antes da prova, né? O que eu tô falando? A gente está tendo um monte de matérias, um monte. Então, o que eu te aconselho? Eu aconselho você a pegar essa parte do executivo na hora de revisar. Se você não tiver tempo de reler essa lei orgânica inteira, porque ela é grande, dá uma atenção nessa parte do poder executivo. Normalmente, gente, eu tô falando de uma normalidade. Concursos de prefeitura tendem a pedir mais coisas relacionadas ao poder executivo do que ao poder legislativo, tá? Não que você não vai estudar o legislativo, porque eventualmente é pedido alguma coisa, mas dá um foco maior ao poder executivo, porque você, quando entrar, você vai ser funcionário de quem? Do poder executivo ou do poder legislativo? Vamos lá, já vale um ponto. É do poder executivo, né? Você está fazendo concurso da prefeitura, então você vai estar vinculado ao poder executivo, não ao legislativo. Então é natural que eles peçam um pouquinho mais de cuidado essa parte aí, tá bom? Tranquilo? Então na próxima aula a gente vai entrar aí nas responsabilidades do prefeito,
e vamos seguir aí com o Poder Executivo, tá bom? Pessoal, deixa o seu like, tá? Deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal. Não se esqueça disso, tem muita gente acompanhando a nossa aula aí que não se inscreveu ainda no nosso canal, gente. Ajuda o nosso canal a crescer. A gente está aí oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente. E pedimos, né, que vocês nos apoiem aí com a sua inscrição, com a sua curtida, tá bom? E agora eu vou falar rapidinho dos nossos materiais, os materiais que nós elaboramos para o seu concurso, tá? Você que ainda não conhece os nossos materiais vai ficar sabendo agora. Olha, nós temos uma apostila de português, são uma apostila de questões comentadas, tá? É somente questões comentadas, são 90 questões comentadas, todas da Banca Selecom, a um custo de apenas R$12, tá? Então, começando por aí o nosso material, já vou dizer como adquirir, tá bom? Deixa eu falar do outro. Nós temos aqui 95 questões comentadas de noções básicas de política educacional. Essa matéria vai cair praticamente para todo mundo da educação, tá? O custo desse material é apenas R$20. Todos esses tópicos aqui que você está vendo na tela estão sendo abordados em questões, tá bom? Pessoal da área que vai fazer para a área administrativa, a gente está oferecendo um combo para vocês. Gente, esse combo, se você juntar, é 553 questões. Eu fiz as contas, tá? 553 questões. Se você juntar tudo isso aqui, ó, praticamente todos os assuntos da sua prova, você vai ter uma questãozinha lá para fazer e vai ter o comentário com a correção, consolidando aí o seu conhecimento, tá? Só não tem a parte de raciocínio lógico, todo o resto tá aí. Se você comprar esse material separado, você vai pagar mais de R$90. Mas se você fizer o combo, você vai estar levando aí um super desconto, tá levando por apenas R$80, tá bom? Já vou também explicar como adquirir, mas antes deixa eu só mostrar para a educação, porque para a educação a gente também tem todo esse material, ó, 67 questões de lei orgânica, história e geografia de São Gonçalo, estatuto, diversas questões aí comentadas. Temos um combo de nível médio e um combo de nível fundamental, cada um aí é R$50, tá bom? Para o pessoal da educação. Qualquer um desses materiais que eu falei, você tem 3 maneiras de adquirir. Vamos lá. Primeira maneira, e a meu ver a melhor, tá? Pelo site. Nosso site expressoconcurso.com.br. Se você comprar lá pelo nosso site, acima de R$50 você consegue parcelar em 3 vezes no cartão, tá? E na mesma hora que você fizer o pagamento, você vai receber o link para baixar esse material no seu computador, no seu celular, no seu tablet, e você já vai poder imediatamente começar a estudar, tá bom? Também tem o PagSeguro para quem quer pagar com boleto, tá? Professora, eu não trabalho com cartão de crédito, queria pagar no boleto. Vai ter o link do PagSeguro aqui na descrição do vídeo. Você vai lá no seu material, vai entrar no link, vai gerar o boleto bancário. Fez o pagamento do boleto, o PagSeguro vai estar nos informando e nós vamos enviar para o e-mail que você vai colocar lá, né? O e-mail, nós vamos enviar esse material para você, tá bom? E a terceira maneira é essa daqui. Entre em contato no Zap, fala com o professor Magno, ele vai te passar nossas contas bancárias para você poder estar fazendo aí um depósito ou uma transferência e tá assim também que confirmado, né, o pagamento, recebendo o material no seu e-mail, tá bom? Então, gente, várias maneiras aí de você estar adquirindo seu material. O que não pode acontecer é você deixar de estudar, porque a gente sabe que quando a gente estuda, a vida muda, né? Um beijão, fica com Deus.